irmão e minha irmã, que a paz de Deus e o amor de nosso Senhor Jesus Cristo estejam com vocês. No segundo domingo da Páscoa, o evangelho que nós vamos refletir é o Evangelho de São João, capítulo 20, versículos do 19 ao 29. Jesus ressuscitado está vivo na comunidade. A história que São João nos conta diz que os discípulos estavam reunidos em algum lugar, às portas fechadas, com medo das autoridades. E de repente, quem que aparece no meio deles? Jesus Cristo. Ele diz: a paz estejam com vocês. Qual que é a mensagem que esse texto quer nos dizer? A primeira mensagem é sobre o medo. Os discípulos estavam naquele lugar porque 2 dias antes Cristo havia sido morto na cruz e ressuscitado, mas os discípulos não sabiam que Jesus havia sido ressuscitado. Então, eles tinham medo de sair na rua, porque se mataram Jesus Cristo, certamente fariam o mesmo os seus seguidores, os discípulos. Então, por isso que eles se reuniam às escondidas. O que o medo pode causar no ser humano? Às vezes, deixamos de fazer coisas simples por causa do medo. Um exemplo dentro da igreja, na hora de passar a cestinha das ofertas, eu tenho medo, não vou conseguir, tenho vergonha. Medo de ler uma leitura lá no altar, por estar do lado do padre, por estar de frente com a assembleia. O medo. E esse medo faz com que nós tenhamos também, aliás, deixamos de dizer para o nosso pai, para a nossa mãe, eu te amo. Deixamos de dizer para os nossos filhos, eu te amo. Ficamos perdidos quando nós perdemos alguém que nós amamos muito, como uma mãe, um pai, um primo, um amigo. Nós não aceitamos, ficamos com medo. O que fazer agora, Senhor? Na hora do desemprego, na hora da doença, é um medo. Medo por causa da falta de Deus. Medo por falta de oração. Porque nós não deixamos Deus fazer parte da nossa vida, não deixamos Deus tomar conta do nosso coração. E a outra mensagem, que mais adiante que esse evangelho nos dá, fala de Tomé. Quando Jesus aparece para os discípulos, Tomé não estava presente. E quando Tomé chega, os discípulos com muita alegria começam a dizer a Tomé que o Cristo esteve ali. Tomé não acredita, só acredita vendo. Será que isso também não acontece com nós nos dias de hoje? Só acreditamos em Jesus se Ele nos fizer algo de bom? Só acreditamos em Jesus se Ele me der um carro novo, se Ele me curar, se Ele me der um emprego bom? Muitas vezes recebemos testemunho de pessoas e amigos que recebeu uma graça de Deus, é mesmo um milagre, ficamos em dúvida porque não aconteceu comigo. Meu irmão e minha irmã, tudo é no tempo de Deus. Se você pediu algo para Deus e não aconteceu, porque ainda não é o momento. Temos que acreditar. O verdadeiro cristão é aquele que acredita no Deus invisível, um Deus que você não vê, mas sabe que Ele existe em cada irmão e em cada irmã. A outra mensagem que nos diz aqui também é a missão. Quando Jesus sopra o Espírito Santo sobre os discípulos, Ele diz: recebam o Espírito Santo, os pecados daqueles que vocês perdoarem serão perdoados, os pecados daqueles que vocês não perdoarem não serão perdoados. Ou seja, Jesus Cristo já os convoca em missão, sai em missão. E nós também temos que estar em missão. Ser cristão não é só ir na igreja, escutar o que o sacerdote fala e voltar para casa. A nossa missão começa a partir do momento que você sai da porta da igreja. É ali que começa a sua missão. Carregar a cruz que Jesus carregou. Se alguém quer me seguir, que carregue a sua cruz, assim diz o próprio Jesus.
Meu irmão e minha irmã, resumindo esse evangelho aqui, Jesus só faz parte da nossa vida, Ele só entra no nosso coração a partir do momento que nós deixamos Ele entrar. Senhor, entre em meu coração, faça em mim a tua morada. Quando nós fazermos isso, você pode ter certeza, meu irmão, minha irmã, nunca mais teremos medo. Porque o Espírito Santo nesse momento vai agir. É o Espírito Santo que nos dá força, é o Espírito Santo que nos guia, é o Espírito Santo que nos faz com que permanecemos nesta caminhada com Deus. Meu irmão e minha irmã, que a paz de Deus esteja com vocês.